Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church. A gente só está organizando um pouco a agenda para poder servir os irmãos através desse ensino. Glória a Deus, aleluia, irmão. Você está feliz? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Também vou dar alguns avisos relacionados à nossa missão global, ok? A gente unificou, trouxe o Ministério Cultura do Reino para a comunidade, para a gente se envolver de uma forma mais global. E já foi confirmado, inclusive já vou divulgar em primeira mão para vocês, já foi confirmado a viagem para o Japão. Alguém tem parente japonês aqui? Alguém conhece algum japonês que está precisando de Jesus? É isso aí, irmãos, deixa eu ver, 1992, talvez muitos de vocês aqui não eram nem nascidos, mas eu tinha 12 anos de idade, e os meus tios, eles foram para o Japão para trabalhar. E aí eu lembro que eles fizeram uma promessa para mim: um dia você vai para o Japão. Um dia você vai para o Japão. Mas naquela época ninguém era crente nem nada, eu não entendi muito bem, porque eles eram tios muito próximos. E aí o Senhor confirmou uma viagem missionária para a igreja, junto com cultura, para o Japão em janeiro de 2024. Posso ouvir um glória a Deus? E aí passaram-se muitos anos, me tornei um discípulo de Jesus, para a honra e glória do Senhor, e está se cumprindo uma palavra que foi liberada há muitos anos atrás, para nós pregarmos para os japoneses, para a gente compartilhar com os japoneses aquilo que nós carregamos. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, janeiro de 2024, primeira semana de janeiro de 2024, a igreja, junto com o pessoal do Cultura, no caso somos nós também, né? A maioria, muita gente serve no Cultura. Nós vamos para o Japão, do outro lado do planeta, tá? Bem provável que a gente vá no período de dezembro, na virada do Natal para o Ano Novo, já vai ficar por lá, porque a gente vai ter uma escola, a gente vai dar uma escola de 4 dias para os japoneses, e ainda a gente vai aproveitar e pregar em algumas cidades ali na região de Nagoya. Já ouviu falar de Nagoya? É uma das grandes cidades que tem ali no Japão. Então, se você deseja compartilhar aquilo que você carrega, né? Então já se prepare, tire o seu passaporte, porque em 2024 Deus vai nos impulsionar ainda mais. Já está impulsionado, a verdade é essa. Amém, irmãos? Mas não queira ser uma bênção lá fora se você não é uma bênção dentro da tua casa. Glória a Deus, posso ouvir um amém? Não adianta você falar: pastor, vou pregar o evangelho lá para os japoneses. Está pregando o evangelho para tua mãe, para o teu pai, para o teu irmão, para o teu cachorro, para o teu papagaio? Não, então não tem como, né, irmão? Não tem como, porque ninguém lá te conhece, né? E é fácil para a gente pregar o evangelho, né? As pessoas conhecem a gente no nosso dia a dia, sabem o quanto nós somos chatos e tal. Mas com Jesus, a nossa vida se torna cada vez mais doce. Glória a Deus, amém? Vocês estão aqui, gente? Em julho desse ano, é bem provável que a gente vá para Recife, servir a base do Nick Billman, um parceiro, amigo nosso. A gente tem um privilégio de chamar ele de amigo, porque é um cara muito próximo mesmo. Em julho de 2023 desse ano, a gente vai para lá para ficar pelo menos umas 2 semanas, para servir a base dele. A base chama-se Shores of Grace, Margem da Graça. E qual é o propósito dessa base? Resgatar crianças, principalmente meninas, que estão em vulnerabilidade social e sexual. Imagine você, se você tem filho, uma criança de 10, 12 anos já se prostituindo. Se isso não inconforma o teu coração, irmão, você está desviado. Porque isso entristece o coração de Deus, entristece o nosso coração. Isso precisa gerar o quê? Um inconformismo, ou seja, uma sede por justiça. E nós vamos ali servir a base junto com eles. Estamos só aguardando alguns detalhes para a gente poder oficializar e fazer os preparativos para ir para lá. Em julho do ano que vem, repete comigo, julho do ano que vem, nós vamos para Moçambique. Alguém já foi para a África aqui? Não, ninguém? Nem eu fui para a África. Mas em julho de 2024 nós vamos servir a base do Íris, que são parceiros nossos de muitos anos também. E lá a gente também vai estabelecer uma escola e também vamos sair para algumas cidades para fazer evangelismo. Então por isso que eu estou falando, tirem o passaporte de vocês, irmão, porque a gente vai ter voos muito maiores do que a gente está acostumado. Não, você está achando que Deus só está olhando para Taboão da Serra? Deus está olhando para as nações, irmão. Deus está olhando para as nações e Deus tem nos impulsionado para esse lugar. A gente falou inclusive ontem,
no nosso treinamento, que existe a igreja local, que somos nós, que nos reunimos aqui em Taboão da Serra, com evangelismo, discipulado, com pequenos grupos, com culto e tudo mais. Porém, a gente não pode se esquecer da movimentação de Deus sobre a terra. Ou seja, a gente age localmente, mas a nossa mente está no globo. A gente está olhando para aquilo que Deus está fazendo nas nações. E a nossa igreja é uma igreja missionária, amém, irmãos? Nós somos uma igreja missionária. Você que é um discípulo de Jesus, você é um missionário. Teve uma pessoa que me perguntou: pastor, como que eu faço? Eu quero fazer um curso para ser missionário. Eu falei: pelo amor de Deus, irmão, quanto tempo de igreja você tem? 20 anos. Você não entendeu que você é um missionário de Jesus? Em qualquer lugar onde você estiver, você carrega uma mensagem para pregar. Então você já é um missionário. Amém? Então esse é o propósito. Aí outra, em setembro de 2024, também está se abrindo uma porta para a gente ir para a Europa. Alguém já foi para a Europa aqui? Ninguém? Tem um pessoal chique aqui, né? Foi para França. Foi para onde lá na Europa? Alemanha, né? Amsterdã. Eu tive a oportunidade de ficar um dia só em Roma ali, para visitar uns trem ali, só foi um dia, só para tirar um gostinho. Mas em setembro também, a gente está se organizando para poder também servir e cumprir o ID de Jesus lá na Europa. Não sei se você sabe, talvez você pense: nossa, a Europa é um lugar muito rico, mas é o lugar mais cético, mais ateu que existe na face da terra, irmãos. Eles precisam receber o que os brasileiros carregam. Sabe o significado do nome brasileiro? Repete comigo: aquele que carrega a brasa. Fala assim: eu sou brasileiro e eu carrego a brasa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora uma outra viagem, agora é uma missão / turismo, porque ninguém é de ferro, nós somos filhos de Deus também, amém, irmãos? Já está confirmado a viagem para Israel, inclusive já mandei para o Nico, falei: Nico, já fala lá com a Andréia, já para reservar a tua. Em outubro de 2024, é no período da festa dos tabernáculos, já está confirmado, irmão, vai ser do dia 18 a 25 de outubro, a nossa viagem para Israel. Então você pode entrar lá no site, inclusive mandamos lá no WhatsApp da igreja, a gente vai começar a divulgar muito nas redes sociais agora, que o site é caravanas.culturadoreino.org, e lá você pode entrar e preencher lá o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, que a Andréia, que é da Lael Tour, ela vai falar com você para facilitar o pagamento, tá? Você pode parcelar em 3 vezes, olha que benção. Você pode pagar a primeira de manhã, a segunda de tarde e a terceira de noite. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus. Então se organiza, irmão, porque Deus está nos impulsionando ainda mais na questão do cumprimento do ID. Então não fique aí vivendo a sua vida como se não houvesse amanhã. Existe um amanhã, e esse amanhã chama-se Jesus, e Ele está voltando. Enquanto Ele não vem, vamos viver todas as promessas que Ele tem reservado para nós, amém? Glória a Deus. Bom, é isso, fique acompanhando as redes sociais da igreja. Você pode acompanhar lá no Instagram, Igreja Reino, que lá você sempre vai ver informações, postagens da nossa movimentação, amém? Glória a Deus. Bom, eu quero falar com vocês hoje a respeito do começo. O pessoal está balançando ali, ó. As irmãs ali estão balançando. Gente, para não esquecer, quem nos visita aqui pela primeira vez hoje? Levanta a mão. Glória a Deus, irmãos, por gentileza, aplauda a vida desses queridos aí, sejam bem-vindos. Glória a Deus. As irmãs Sara e a Ariane vão entregar para vocês um formulário, por gentileza, preencha com os dados de vocês, e-mail e o número do WhatsApp, e depois devolvem para elas, para que a igreja se conecte com você, mande mensagens, mande o número do Pix para você fazer uma oferta também. Mas o objetivo é para a gente se conectar, tá bom? E vai ser um privilégio servir a sua casa e servir a sua família. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês, que essa mensagem chama-se começo, ou melhor, o fim é melhor do que o começo. Repete comigo: o fim é melhor do que o começo. Agora fala para o teu irmão do teu lado: o fim é melhor do que o começo. Glória a Deus. Abre comigo lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7.
Eclesiastes capítulo 7. Verso 8. Eclesiastes 7, verso 8. Todos acharam? Todos acharam? Sim? Agora fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Vamos orar para o Senhor falar conosco. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Mais uma vez, nós te damos toda a honra, toda a glória a Ti, Jesus. Eu peço, Deus, pela vida dos meus irmãos, pela minha vida, que o Senhor me use para transmitir com unção, com sabedoria a Tua palavra, Deus, para que haja entendimento, que o Senhor libere sobre nós um espírito de sabedoria e de revelação da Tua palavra. Jesus, eu peço mais uma vez que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para nós vermos o Senhor, para nós recebermos a Tua palavra nesta noite, que o coração de cada um aqui, Deus, seja como uma terra fértil, para absorver a água do Teu Espírito que está sendo derramada nesses últimos dias. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto diz o seguinte, irmão, Eclesiastes 7, 8. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Olha que interessante, é um paradoxo. O fim das coisas é melhor do que o começo. Quantos aqui tiveram experiências de terminar uma faculdade aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Qual é a sensação que você tem? Alívio. Não é verdade? Você fala, meu Deus, misericórdia, parece que não ia terminar nunca essa faculdade. Você entrega o TCC e você fala, estou livre, né? É um sentimento de realização, não é isso? Quando você recebe um trabalho e você conclui esse trabalho, é aquela sensação de dever cumprido, não é verdade? Então percebe que sempre, a Bíblia já fala claramente que o fim é melhor do que o começo. Sabe por quê, irmão? Muita gente começa, todo mundo começa alguma coisa. Todo mundo começa um empreendimento, todo mundo começa a ler a Bíblia, né? Todo mundo começa a orar, todo mundo começa a jejuar, todo mundo começa a trabalhar, todo mundo começa a se relacionar, mas não dá continuidade. Percebe? Então todo mundo começa algo, mas poucas pessoas de fato concluem o que foi colocado para ela. Mas por que isso acontece? Porque geralmente, irmãos, as pessoas estão mais interessadas no resultado do que no fruto. Existe uma grande diferença entre resultado. O coaching trabalha muito com essa questão de resultado. Nada contra o coach é excelente para dentro do mundo dos negócios. Para uma performance, melhorar o seu trabalho, melhorar a performance do funcionário dentro de um ambiente de negócio, de trabalho. Não funciona para a igreja, porque Jesus não chama os performáticos, Jesus chama os problemáticos, aleluia! Jesus chama os problemáticos, irmãos. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então tem muita gente que começa algo, mas não termina, porque ela está mais interessada no resultado do que no fruto. O fruto diz respeito a uma vida com Jesus. Porque você pode ter um bom plano, você pode ter um bom planejamento, você pode ter uma visão estratégica, irmão, mas se você não tiver o essencial, que nós vamos falar aqui, que é o propósito, a sua vida entra num limbo. Percebe? Então assim, a gente vai aprender aqui porque então Deus está nos ensinando sobre que o fim das coisas é melhor do que o início. Olha que interessante, quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor me levou até Marcos 10. Marcos 10 fala de um jovem rico, ou seja, um cara que tinha dinheiro. Mas antes de Marcos 10, sabe o que acontece? Os discípulos proíbem as crianças de chegarem até Jesus. Olha que interessante isso. E Jesus fala, deixem vir as crianças, porque o reino de Deus pertence a elas. Agora chega em Marcos 10, o que acontece? Ninguém impede do jovem rico chegar até Jesus. Não é interessante isso? Mas por que impediram as crianças de se aproximarem de Jesus, mas não impediram o jovem rico de se aproximarem de Jesus? Porque eles estavam interessados no resultado e não no fruto. Jesus está mais interessado no relacionamento do que naquilo que você faz, irmão. Percebe? Então aí chega com aquela conversa, né?
Bom mestre, ou seja, como um religioso, como um legalista, né, que é baseado a sua vida em disciplina. Bom mestre, olha o papo. Bom mestre, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta, ou melhor, Jesus responde dizendo: bom? Ninguém é bom, eu não sou bom. Bom é o Pai. Você conhece os mandamentos? Sim, Senhor, eu conheço, eu tenho cumprido desde a minha juventude. Ah, você conhece? Sim, ótimo. Então, honre teu pai, tua mãe, né? Não roube, não adultere, não mate, não dê falso testemunho. Ah, mas Senhor, isso aí eu tenho feito desde a minha juventude. Aí Jesus fala: uma coisa te falta. Pegue todos os seus bens, venda e dê aos pobres, depois me siga. Percebe que é uma das poucas pessoas que Jesus chama para caminhar com Ele. Vamos lá, gente, ser rico é pecado? Não é pecado. O pecado é a riqueza ter o seu coração. O pecado é os bens, as riquezas terrenas ter o seu coração, porque você, ao invés de governar as riquezas terrenas, são as riquezas terrenas que vão governar a sua jornada. Então percebe que ele estava barganhando com Jesus. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É a minha disciplina? O que eu preciso? É a minha disciplina, a minha performance ou o meu dinheiro? O que é melhor para você, Jesus? Era basicamente isso. E Jesus confronta ele. Jesus não queria o dinheiro dele, Jesus queria o coração dele, irmão. Jesus queria um relacionamento com ele. Jesus não estava interessado naquilo que ele fazia. Porque acontece, muitas pessoas procuram a gente e falam assim: nossa, pastor, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro, eu sei tirar foto, eu sei filmar, eu sei isso, eu sei aquilo. Não, mas, cara, eu não quero saber o que você faz, eu quero saber sobre o seu coração. E Jesus não cita de forma proposital o primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Logo, se você não obedece esse, não obedece nenhum, irmão. A tua vida é baseada em performance. O que eu tenho que fazer para obter o seu relacionamento? O que eu tenho que fazer para obter o seu reconhecimento? Isso é performance, isso não é de Deus. Então ali você vê que Jesus fala: bom. Nem o próprio Jesus disse que ele era bom, irmão. Imagina você falando: não, eu sou bom. Quando alguém fala assim: ah, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, não roubo, não mato, não adultero, né? Eu sou uma pessoa boa. Vai conversar com alguém, o cara acha que a bondade dele está atrelada ao que ele faz, ou o que ele não faz. Percebe? E aí ele se acha autossuficiente. Não, eu não preciso de salvação. Eu me salvo. Eu sou feliz. Eu quero buscar a minha felicidade, porque eu tenho coisas, olha só a minha família, olha só o meu trabalho, está tudo prosperando, tudo lindo, maravilhoso, uma vida perfeita, glória a Deus. Mas não tem o essencial para a vida, que é a salvação em Cristo, irmão. Bem nenhum pode salvar você, trabalho nenhum tem poder para te salvar, mas você percebe que as pessoas estão baseando a sua vida em performance e resultado. Mas quando fala que o fim é melhor do que o começo, Jesus sempre esteve interessado no nosso coração, amém? E nós vamos construir aqui esse entendimento. Primeiro entendimento, que é uma pergunta básica. Você sabia que tanto na filosofia, na antropologia, existem 5 perguntas, que são as 5 principais perguntas que o ser humano precisa responder, precisa de resposta. Se você não tiver essas respostas muito claras, irmão, você está literalmente perdido na tua jornada. E a primeira pergunta, que ela é básica, é: quem eu sou? Quem você é? Por exemplo, Jesus pergunta, lá em Mateus 16, 11, aos discípulos: quem dizem que eu sou? Aí os discípulos respondem: não, estão dizendo que é um dos profetas, o João Batista, Jeremias. Imagina você ser comparado com um desses profetas, irmãos. Não é uma bênção? Você fala: caraca, meus, o cara me chamou parecido com o profeta João Batista. Ótimo. Só que aí Jesus, ele não pergunta porque ele estava em dúvida com relação à sua identidade. Ele pergunta para saber o que as pessoas pensavam a respeito dele. E aí Jesus volta e faz uma outra pergunta: quem eu sou para vocês? E aí Simão responde: tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. E Jesus responde: dissestes bem, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebe? Jesus tinha claro a sua identidade de quem Ele era. E quando você se olha no espelho, como eu já fiz muitas vezes, nos meus tempos de inconstância, tempos de crises de identidade, crises existenciais, eu me olhava no espelho e falava, cara, quem que você é? Quem que você pensa que você é? E muitas vezes nós buscamos a resposta para quem nós somos em pessoas. Não, talvez aquela pessoa vai dizer quem eu sou. Eu vou me relacionar com ela, ou até mesmo vou pedir ela em casamento, porque aí sim, aí eu vou entender quem eu sou. Ou seja, as pessoas começam a buscar em lugares errados, aonde na verdade ela deveria buscar em Cristo. Não é por isso que Paulo, ele diz, eu considero todas as coisas como esterco, para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Percebe, irmão, que ele está dizendo o seguinte, cara, a sabedoria humana é lindo, maravilhoso, mas comparada a conhecer a Cristo, é nada. Então ele focou a vida dele em descobrir quem ele é em Cristo. Vamos lá, gente, ser autêntico é muito bom? Sim ou não? Ser autêntico é muito bom, mas não significa que você ser autêntico, que de fato você tem um relacionamento com Jesus. Tem muita gente autêntica, mas que não tem relacionamento com Jesus, não é parecida com Jesus, é parecido com outras coisas, mas não com Jesus. Então as pessoas vivem procurando saber quem elas são em coisas e até mesmo em pessoas. Então isso é o ser humano perdido, literalmente perdido, não sabe quem ele é. Vocês estão aqui comigo? Então Jesus, ele sabe claramente quem ele é. Quando Jesus começa o ministério dele, lá em Mateus capítulo 4, fala que quando ele foi ser batizado por João Batista, os céus se abriram e ouviu-se uma voz dos céus dizendo, tu és o meu filho amado, e eu tenho prazer em ti. Olha que poderoso. E o Espírito Santo então vem sobre Jesus e envia Jesus para o deserto. E lá naquele deserto, depois de 40 dias, teve fome, Satanás ataca com si para fazê-lo duvidar em relação à sua identidade, aquilo que ele já havia escutado do pai, tu és meu filho. Aí Satanás aparece, acho que você não é filho, se tu és filho, transforma essa pedra em pão. O que a nossa sociedade vive? Ela vive fazendo coisas para serem aceitas. Elas vivem fazendo coisas para serem reconhecidas. Irmãos, a rede social está aí para provar isso. A gente a todo instante quer ser aceito por alguém. Alguém aqui já foi rejeitado? Levanta a mão. Cara, muitas vezes. Qual é o sentimento da rejeição? Você ser rejeitado por alguém que você está apaixonado? Não é verdade? A gente fica apaixonado. Alguém vai lá e te rejeita e fala assim, cara, não vai dar não. Aquele sentimento de amargura vem no seu coração, de rejeição, que você se considera não tão bom o suficiente para aquela pessoa. Irmãos, muitas vezes essa rejeição foi um livramento na tua vida. Amém? Então assim, entenda que muitas coisas que acontecem na tua jornada foi um livramento na tua vida, irmão. Eu lembro com 18 anos de idade, uma pessoa terminou comigo, eu fiquei mal, cara, mal. Aí depois passou um tempo, eu falei, meu, por que eu estou chorando? Está chorando por quê? A pessoa terminou comigo. Mal sabe ela que perdeu um homem de Deus para a vida dela. Problema dela. Vou continuar minha jornada. Percebe? Então assim, Paulo ele fala em Efésios capítulo 2, que nós fomos aceitos, fomos adotados por Jesus e fomos abençoados nas regiões celestiais. Irmão, a cura para a sua orfandade está na adoção de Deus com relação a você. Ele te aceitou do jeito que você está, e não do jeito que você é. Porque nos nossos cultos é muito comum, né, a gente chegar no final muitas vezes, a gente perguntar, quem quer entregar sua vida para Jesus? O irmão levanta a mão, vem aqui na frente, os irmãos abraçam, né? Você é um filho amado, aí chora, aquele chororô, né? É lindo, maravilhoso, você entende que você está sendo aceito do jeito que você está e não do jeito que você é. Porque nos relacionamentos, é comum as pessoas falarem o seguinte, não, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Se você não me aceitar do jeito que eu sou, então, cara, pega o teu rumo, pega as tuas trouxas e vai embora. Mas eu sou assim, se quiser
se relaciona comigo, eu sou assim. Essa pessoa vai mudar na vida? Nunca. Porque os relacionamentos dela é baseado no ego dela. Ou seja, vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Irmão, se alguém te aceitar do jeito que você é, você está lascado. Você nunca vai ser transformado na tua vida. Só que o Evangelho diz respeito a um Evangelho de transformação, amém? Repete comigo, o Evangelho é um Evangelho de transformação. Ou seja, quando nós nos entregamos à salvação em Cristo, irmão, vai exigir o que de nós? Renúncia. Renúncia do seu eu. As pessoas estão com o ego inflamado, percebe? Muitas pessoas estão interessadas naquilo que o pregador vai falar para ela, para deixar ela, né? Deixar ela com o ego inflamado, encher a bola dela e dizer o quanto ela é incrível, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é extraordinária, né? O quanto você pode, o que você consegue. Você não consegue nada, irmão. Você pode até conseguir com um bom planejamento, um bom método, mas sem Cristo, a sua vida se torna um limbo, se torna um nada. Você vai chegar até o final da tua vida, você vai olhar, cara, o que eu fiz da minha vida? Quem você é? E olha que interessante, quando Jesus conversa com Simão, o nome dele antes era Simão, e por ele ter tido a revelação de Jesus como Cristo de Deus encarnado, acessível e revelado, sabe o que acontece? Jesus diz, e tu és Pedro. Percebe? Quando ele entende que Jesus é o Cristo de Deus encarnado, acessível e revelado, Jesus diz para Simão, e tu és Pedro. Agora você entende quem eu sou. Aí sim você vai entender que eu edifico a minha igreja. Essa ideia, irmão, de que Pedro é a coluna da igreja, é uma grande mentira, porque a igreja não é firmada sobre homens, a igreja é firmada sobre a rocha que é Cristo. Nós somos apenas o fragmento dessa rocha. Jesus ainda nos chama para participarmos desse empreendimento, dizendo, cara, eu não preciso de você, mas mesmo assim eu quero te chamar para você cumprir com a missão de construir um reino inabalável. Porque muitas vezes você se acha a última bolachinha do pacote, né? As pessoas têm que girar em torno de você para satisfazer você, como um garçom. Quem já assistiu o Maluco no Pedaço? Melhor série para mim, irmão. Incrível. Pode ser para você aquela lá da família lá, como chama? Que passava na Record. Eu, patrocinei, cara, fica no chinelo para mim. O Maluco no Pedaço é muito engraçado. Tem um personagem lá chamado Jeffrey. Quem lembra do Jeffrey? O que o Jeffrey é? Ele é o mordomo da casa, não é verdade? Só que ele não é o dono da casa. O dono da casa é o tio Phil, não é verdade? E aí o que acontece? Ele está ali, irmão, para servir. O Jeffrey está ali sobre a responsabilidade dele para servir as pessoas. Então você precisa entender quem você é em Deus, e não quem você é no outro, e não quem você é no seu trabalho, quem você é naquilo que você faz, quem você é em Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Segundo ponto, irmão, que você precisa entender, de onde você veio. Alguns acreditam que vieram do Big Bang, da explosão, né? Mas quem fez a explosão? Você pode acreditar no evolucionismo, mas quem fez a explosão? Alguém teve que apertar um botão ali, cara, para acontecer o trem todo. Eu acredito num pouco do evolucionismo, mas nosso pensamento é criacionismo. Existe um criador de todas as coisas, e tudo que Deus criou, formou e fez, Ele disse, é bom, isso é muito bom, muito bom. Então, algumas pessoas pensam também que elas vieram do macaco. Eu lembro que na minha época, na adolescência, na escola, tinha um livro que ensinava que a gente veio do macaco, que o macaco tem uma semelhança com o ser humano, tem 5 dedos na mão, 5 dedos no pé, tem 2 pernas, 2 braços, tem nariz, boca, orelha. Alguns acreditam, através de Darwin, que, através do que eles escreveram, não, o homem veio do macaco. Se você acredita que você veio do macaco, irmão, é problema seu, eu vim de Deus. Gênesis 1:26 diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não diz, façamos o homem conforme o macaco. Façamos o homem conforme o cachorro. Olha que loucura, não sei se vocês acompanham os noticiários, tem gente maluca, irmão, à solta. Gente que fala assim, eu nasci um cachorro, aí o cara manda fazer a mudança no corpo dele para ele se comportar como um cachorro. Vocês viram um vídeo, acho que foi lá em Amsterdã, uma galera fazendo manifestação de latido de cachorro, porque eles acreditavam que eles eram um cachorro.
Misericórdia, irmão. E essas pessoas estavam dizendo, nós somos o cachorro, aí começando a fazer manifestação contra o governo, latindo. Tinha uns irmãos na igreja antigamente, não sei se existe ainda até hoje, tinha uns irmãos que achavam que eles eram um leão. Quando via uma música, né, que ruja o leão, os caras imitavam o leão, saia rugindo. Fora que havia uns caras que imitavam águia, né, quando era a época da unção dos 4 seres. Quem lembra dessa época aí? Tinha uma galera que saía fazendo um pássaro. Meu Deus, cara. Não, para piorar, quando cantava aquela música lá do David Keelan, quero ser como criança. Aí tinha uma galera que ficava no chão, colocando dedo na boca e fazendo comportamento de criança. Isso é uma igreja, irmão, ou é um playground? Isso é uma igreja ou é um zoológico? O pessoal fala muito do avivamento lá de Toronto. Gente, eu amo avivamento, mas tem umas coisas que não são de Deus. Teve uma galera no avivamento de Toronto que estava imitando o cachorro. E aí colocaram uma coleira e andando com eles assim, eles fazendo barulho de cachorro. E achando que isso é avivamento. Não tinha arrependimento, não tinha lágrimas, não tinha conversão, mas tinha manifestação física. Percebe a perturbação que as pessoas deturparam até o que de fato é um avivamento? Nos últimos domingos, foi no penúltimo domingo atrás, falamos sobre avivamento e falamos que nesse ano nós vamos esperar um forte avivamento, mas antes de haver um avivamento, precisa haver o que? O arrependimento. É por isso que Joel 2:28 começa dizendo, depois destas coisas, eu, o Senhor, enviarei do meu Espírito. Ou seja, o Espírito só vai ser derramado no seu coração depois de acontecer algo. E o que vem antes? Que o Joel, aqui a gente coloca só Joel 2:28, é lindo, maravilhoso, né? O Espírito desce sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, mas a gente anula o que vem antes. Antes diz o seguinte, que chore os ministros entre o pórtico e o altar, convoque uma assembleia solene. Sabe por que muita coisa não tem acontecido na tua vida em Deus? Porque você não tem vivido uma vida de arrependimento, irmão. Há muito pecado. Nós impedimos que as bênçãos de Deus, de fato, elas sejam derramadas sobre nós. Irmãos, você entende que Deus quer abençoar a sua vida? Mas por que a nossa vida não é uma vida abençoada nos princípios de Deus? Porque nós quebramos princípios e os princípios nos quebram. Vocês estão aqui comigo ainda? Continuam me amando? Glória a Deus, vai engrossar um pouquinho mais, tá bom? Mas até o fim, a gente vai chegar bem, você pode ficar me odiando, mas depois eu oro por você, liberando cura e está tudo certo. Glória a Deus. Irmão, quem você é? Os meus filhos, tenho filhos pequenos. E todo dia eles não estão aqui, estão com a Érica lá em Recife. Aí as pessoas perguntam, pastor, como é que você está? Eu estou péssimo. Porque minha vida não tem sentido sem a minha família. Não consigo viver sem a minha esposa e os meus filhos. É igual Jesus, irmão. Eu não consigo viver mais sem Jesus na minha vida. Minha vida não tem sentido. Percebe isso? Percebe? Uma vez uma pessoa perguntou assim, falou, pastor, você tem coragem de trair tua esposa? Eu falei assim, não, sabe por quê? Porque se eu trair ela, porque eu traí meu Jesus, e eu não quero trair o meu Senhor. Isso é temor, irmãos, porque eu sei as consequências do pecado, e sei as consequências das bênçãos de Deus. Então os irmãos, todo mundo preocupado comigo, glória a Deus, irmão, pode mandar um iFood lá na minha casa, amém, glória a Deus. Agora eu tenho que cozinhar, inclusive eu saí daqui, antes de vir para o culto, tive que colocar a carne para descongelar, que hoje à noite eu vou voltar, tem que fazer comida. A Tereza estava em casa, eu chegava em casa, depois do culto já tinha uma comidinha, agora não tem. Agora eu tenho que me readaptar, né, a essa nova rotina, até a Érica voltar. Mas eu quero servir minha esposa, não quero que ela fique atrás do fogão lá fazendo comida para mim. Glória a Deus, aleluia. Então percebe, a minha vida não tem sentido. A minha vida não tem sentido sem a minha esposa, que é a pessoa mais importante que existe na face dessa terra. E os meus filhos logo em seguida. Você sabia que a esposa é mais importante que os filhos? Os filhos não podem vir em primeiro lugar depois do seu cônjuge. Porque o dia que eles crescerem, casarem, saírem de casa, volta só eu e a Érica ficarmos sozinhos de novo. E vamos curtir a nossa vida de namorado. Glória a Deus.
Mas percebe, minha vida não tem sentido, irmão. Glória a Deus pela preocupação dos irmãos. Manda um iFood lá para minha casa, tá bom? Os irmãos foram lá em casa ontem, levaram um suquiá para mim, delicioso. Pedi só como chama lá? Ai, meu Deus, ai. Não, foi um trem lá que eu pedi, aí levaram, eu falei, rapaz, eu só pedi um trenzinho, mas mandaram um trenzão. Glória a Deus, ficamos conversando, comendo, mas eu lembrei, ixi, acabou a comida, amanhã eu vou ter que cozinhar. Mas minha vida não tem sentido, irmão, não tem sentido sem minha esposa e meus filhos, assim como não tem sentido a minha vida sem Cristo, não tem mais. Como nós cantamos aqui, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Não sabe, irmão, você quer pecar, mas você não consegue. É o que a gente até brinca, né, no nosso meio. Cara, pode ir para o mundão, irmão, já sei a consequência. Só que você, não me interpretem mal, você não vai pecar gostoso. Você vai vir com aquela mensagem na tua cabeça, Jesus te chamando para voltar para os caminhos dele, dizendo, cara, você não serve para o mundo mais. Você não serve mais para o mundo, você é meu, você é propriedade exclusiva, povo adquirido, nação santa. É esse temor que eu tenho no meu coração, irmão. E esse temor que gera em nós, ele precisa ser liberado sobre vocês, para que vocês liberem sobre os outros. Existe um temor santo da parte de Deus, porque eu sei quem eu sou. Segundo ponto, de onde você veio? Você não veio do macaco, você não veio da ameba, muito menos da explosão do Big Bang. Você veio de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus colocou atributos divinos dentro de você, irmão. Te fez a imagem dele, você pode pecar, você pode fazer o que for, mas você não deixará de ser a imagem e semelhança de Deus. Quando você peca, você corrompe a imagem de Deus, você pode até distorcer, mas você nunca deixará de ser a imagem e semelhança de Deus. Nunca deixará de ser. Ele colocou bondade dentro de você, por mais que você não creia, por mais que essa verdade esteja muito distante de você, Ele colocou bondade em você, colocou amor em você, colocou mansidão em você. Na verdade, a vida de Cristo veio para restaurar todas as coisas, inclusive a nossa identidade, quem nós somos nele. Você nunca pode esquecer disso, porque a primeira coisa que Satanás tentou tirar de Jesus, e ele vai continuar tentando tirar de você, é quem você é nele. Você foi selado, você foi marcado. Não tem como você mais voltar a ser quem você era antes, irmão. Sempre vai vir um incômodo santo da parte de Deus na sua vida, dizendo, cara, não é para você estar aqui, não era para você estar nesse relacionamento, não é para você fazer isso. Vai vir um incômodo santo no nosso coração, e eu tenho orado por isso. A gente tem jejuado, desde o começo do ano, Deus, um reavivamento espiritual sobre a igreja. Eu sei quem eu sou e sei de onde eu vim, irmão. Eu vim de Deus. Você foi criado para ser a imagem e semelhança dele. Antes de, olha só que doideira, antes de haver o seu corpo físico, Deus já te chamou pelo teu nome, desde o ventre da tua mãe, Ele já te formou, Ele já te conhecia. Porque quando nós lemos que o fim é melhor do que o começo, porque Deus, antes de criá-lo, já sabia qual seria o seu fim. Qual é o seu fim? Porque Ele é soberano. Deus já havia imolado o cordeiro antes da fundação do mundo. Percebe isso? Deus, ao criar você e eu, a terra, o mar e tudo que nele habita, Deus sabia que o ser humano iria se corromper. E Ele já tinha um plano de restaurar todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa. Você acha que Deus vai restaurar só você? Deus vai restaurar a criação, irmão. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Isso diz respeito até ao reino animal. Quem gosta de animalzinho aqui? Glória a Deus, aleluia. Eu gosto, de vez em quando. Eu gosto do aba, tá? O pessoal brinca que eu não gosto do aba, eu gosto do aba. Longe de, lá na casa da Camila. Brincadeira, mas eu não maltrato animal não, tá, gente? Não maltrato, mas olha que interessante, Deus vai restaurar até o reino animal, irmão. Por que você percebe que os animais matam o outro para sobrevivência? Porque isso é um reflexo do pecado, porque antes não era assim. Toda promessa para quem ama avivamento, presta atenção, toda promessa para quem ama avivamento é que o cordeiro se deitará com o leopardo, e o cabrito, e a criança pegará na serpente e não fará mal nem dano algum. Percebe isso? A gente estava conversando na célula dessa quinta-feira, na EBL, e a nossa aula
era sobre o reino de Deus. E aí eu, conversando com os irmãos, falei, cara, tu acredita, alguém vai morar no céu aqui? A gente não vai morar no céu, porque haverão novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém vai descer, irmão. Então não tem essa música, eu vou morar no céu. Você não vai morar no céu. A nova Jerusalém vai descer. E deixa eu te falar uma coisa, boa notícia, que haverá uma grande festa, porque haverá o banquete do Cordeiro, uma festa de casamento, e festa de casamento tem comida. Glória a Deus. Então na eternidade, irmão, presta atenção, vai ter comida. Então quando nós estivermos com o nosso corpo glorificado, agora estou falando de uma questão escatológica, tá? Depois eu vou sair daqui e vou voltar para onde eu estava. Mas só para dar uma pincelada, nessa bodas do Cordeiro haverá comida, ou seja, a gente terá consciência, e vamos comer. Porque imagina, algumas pessoas têm uma ideia romântica dizendo que quando nós estivermos com Jesus na glória, a gente vai ficar com os anjos, com asinhas, uma auréola, dizendo santo, santo é o Senhor. Isso é legal? É bom? É ótimo, maravilhoso. Não seria enjoativo adorar Jesus. Mas, para pensar. Existe muito mais do que você ficar parado, adorando, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Isso é bom, já está ótimo. Mas na eternidade, nós, além de o vermos face a face, nós iremos nos relacionar não com a natureza caída, mas com a natureza restaurada. Agora, se haverá os animais ou o dinossauro, aí já não sei, irmão. Não sei, mas eu sei que a gente vai viver novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém vai descer, e vamos viver eternamente com Jesus. Glória a Deus. E vai haver comida. Espero que haja uma feijoada, um açaí, né? Amém? Glória a Deus. Quem gosta de açaí aí, levanta a mão. Ô, glória. Depois do culto, já sabe, açaí 46 ou açaí BR. Pode chamar o pastor, que o pastor vai. Glória a Deus. Então assim, voltando, de onde você veio de Deus. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e diz, eu sei quem eu sou. Em Cristo. E não nas pessoas, muito menos nas coisas. E eu sei de onde eu vim. Eu não vim de uma ameba, eu não vim de uma explosão, e muito menos de um macaco, mas eu vim de Deus. Deus te criou, irmão. Terceiro ponto é, o que eu devo fazer? Quando você entende a sua identidade, descobre a sua origem, aí então você entende o quê? O seu propósito. Porque aquilo que você faz diz respeito à sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. Chamado e vocação significam a mesma coisa, só mudam a palavra. Propósito significa o sentido que você faz. É o sentido, qual é a razão, o porquê. Sabe por quê? Quando a gente olha para isso, a maioria das pessoas estão interessadas muito no como, na época da visão celular. Como que vocês fazem célula? Como que vocês crescem? Como que vocês fazem discipulado? Como que você faz isso? Como? As pessoas estão mais interessadas, irmão, no passo a passo, no que dá certo, mas não o que é certo. Vocês estão aqui comigo? Então assim, sabe qual é o meu sonho que eu compartilho com a liderança? Falei assim, sabe qual é o meu sonho? É alguém chegar e falar assim para mim, pastor, me explica, qual é o segredo do crescimento da igreja de vocês? E eu responder, não sei. Porque essas pessoas estão mais interessadas no como nós estamos fazendo, mas não estão interessadas no porquê nós fazemos. A essência. Percebe que porque você pode fazer tudo, irmão. Tem muita gente aí, muita empresa, muito empreendedor, muito bom funcionário, glória a Deus, aleluia, fazendo muitas coisas, mas qual é o propósito? A pergunta que eu faço para você é, o que te faz tirar da sua cama de manhã? Ou será que você levanta de manhã para trabalhar? O que faz? Qual é a razão? O porquê você levanta da sua cama para fazer o que você faz? Já parou para pensar nisso? Não estou perguntando o que você faz, porque percebe, a maioria das pessoas, elas querem dar o que? As credenciais. Olha, eu faço isso, eu faço isso ao outro, eu tiro foto, eu prego, eu canto, eu danço, eu digito, eu sento numa cadeira, no escritório, eu faço isso. Não é o que você faz, mas por que você faz o que você faz?
O que te faz tirar da tua cama de manhã para fazer o que você faz? Te dá prazer quando você levanta da sua cama para ir trabalhar? Sabe aquela expressão do brasileiro que ele gosta e chega na segunda-feira, né, aquela cara carrancuda, meu Deus, semana de trabalho, não vejo a hora de chegar na sexta-feira. Aí ó, a expressão sextou, não é? O pessoal gosta de usar essa expressão sextou, porque ele não tem prazer no que ele faz, ele só está interessado no resultado daquilo que ele faz. Sabe por que você trabalha? Vou dizer o porquê você trabalha. Você trabalha porque você quer dinheiro. Percebe, irmão? Você mede a felicidade do cara pela quantidade de dinheiro que ele tem na conta. Você percebe que a vida espiritual dele, a emoção dele muda de acordo com a quantidade de recurso financeiro que ele tem na conta. Então, trabalha para ter dinheiro, trabalha para ganhar dinheiro. Por que você trabalha? Eu trabalho porque, né, eu tenho que fazer. Não, não é o que você tem que fazer. Você trabalha por quê? Porque você quer ganhar dinheiro. Se não fosse por isso, você não sairia da tua casa. E ainda mais quando você não tem prazer no que você faz. Você faz pelo dinheiro. Quantas pessoas frustradas da vida, chegam aos 30, 40 anos de idade, se você perguntar para elas, cara, o que você realmente tem prazer, o que você gostaria de fazer? Muito provável, a maioria das respostas será, puxa, eu queria ter feito isso, eu queria que isso queima no meu coração, mas por conta das necessidades, por conta das adversidades, né, você sabe, eu tenho que trabalhar para pagar as contas. Aí você vive, já viu aqueles ratinhos de laboratório? Quem já viu? Coloca lá o ratinho no laboratório, ele fica, né? Correndo, mas não sai do lugar. Igual um cachorro na periferia, né? O cachorro, quem já viu cachorro solto na periferia? Na minha época, parece que, né, das décadas de 80, 70, é da época das carrocinhas. Hoje está proibida a carrocinha. Glória a Deus, né, irmão? Mas tem uns cachorros que, pelo amor de Deus, cara, tá abandonado na rua e fica mordendo o povo, porque tinha as doenças da raiva. Aí a carrocinha vinha, era um pânico. Eu lembro na minha rua, aqui no Parque IP, né? Passava o carrinho da carrocinha, a vizinhança saía correndo para fora de casa. Meu Deus, pega o Scooby, pega lá o Átila, pega lá fulano, tira ele de lá. A carrocinha vinha, os caras vinham com chicote, os caras eram bons de laço, meu. Quem lembra disso? Os da década de 90 não sabem o que é, meu amigo. Não sabem o que é ser raiz. A gente estava até brincando aí, lá na célula, não foi? Que Campo Limpo, Capão Redondo, a nossa região, Taboão da Serra, era barro, mato e pé de pato. Todo dia que você levantava, tinha um presunto ali estendido. Todo dia, era uma cena cotidiana, normal. E a gente tratava isso com uma normalidade. Aí a gente perguntava, quem morreu hoje? E era o famoso jornal Notícias Populares, quem lembra disso? Meu Deus, cara. Notícias Populares, saia lá e a capa dos Notícias Populares, hoje não pode estampar isso, porque era só tragédia. E assim, era escancarado, os caras mostravam mesmo a tragédia. E aparecia sempre, Campo Limpo, Capão Redondo, Taboão da Serra. Taboão da Serra era desovo de corpo que matava no Campo Limpo, no Capão e jogava lá no Taboão. Quando foram fazer o shopping Taboão, passaram com o trator e tiraram vários corpos lá, cara, porque os caras tiraram, jogavam, desovavam lá. Percebe? Então assim, meu Deus, cara, que na nossa época, estava falando da carrocinha, não sei nem por que entrei nesse assunto, mas vamos lá. Era uma loucura, cara, uma loucura. Então, voltando ao terceiro ponto. Por que você faz o que você faz? O que você deve fazer? Eu me formei em comunicação. E eu pensei, nossa, vou abrir uma agência. Eu vou fazer isso, vou ganhar muito dinheiro e tal. Tu não acha que eu lido com isso até hoje? Toda hora me vejo pegando, dizendo, cara, vou fazer isso, vou ganhar muito dinheiro. Aí depois o Espírito Santo me faz lembrar qual é o meu propósito. Eu poderia muito bem fazer o que eu gostaria de fazer, mas não é sobre o que eu gosto de fazer, mas é sobre o que Deus quer que eu faça. Percebe, irmão?
Porque quando você entende quem você é, entende a sua origem, o seu propósito, a sua vida não está baseada nos teus gostos particulares, mas está baseada na vontade de Deus para a sua vida. Todas as vezes, irmão, eu lido direto, agora eu vou fazer isso. Aí de repente o Espírito Santo fala assim: você pode até ganhar muito dinheiro, Robert, eu sei que você tem capacidade para isso. Minha mãe fala sobre isso. A mãe fala tudo que é bom do filho, né? Meu filho é lindo, maravilhoso, criativo, toda mãe. O cara pode estar na cadeia, mas fala: meu filho é bom. Ele só escorregou na vida. Mas a gente ouve das pessoas falando, né? Cara, você é inteligente, você é criativo, você fala bem, você faz isso muito bem. Aí às vezes me pego e falo: realmente, acho que eu vou ganhar dinheiro mesmo. Mas aí depois eu paro e penso: cara, eu não nasci para isso. Aí depois o Espírito Santo fala assim: ei, olha de onde você veio, quem você é e qual é o seu chamado. Você pode fazer o que você quer, mas não se trata do que você quer fazer, mas se trata do que eu quero que você faça. Aí eu volto para o propósito. Percebe? Toda hora a gente está tentando flertar com as nossas vontades. Toda hora a gente está flertando ali, porque a gente quer um caminho fácil, a gente quer um caminho lucrativo, a gente quer um caminho cômodo, a gente quer um caminho fácil sempre, irmão. Você não acha que eu penso, falo assim: meu Deus, vou abandonar essa igreja, deixar esses irmãos aí, só BO, só problema, estou me desgastando emocionalmente, fisicamente e tal. Quantas vezes, até você já pensou: eu vou abandonar a fé, eu vou abandonar Jesus, vou abandonar aqueles irmãos chatos, eu vou abandonar isso, vou abandonar aquilo. Aí o cara fica falando, mas aí depois, aí vem o Espírito Santo dizendo: ei, quem você é? De onde você veio? E qual é o seu chamado? Percebe isso? E aí o Espírito Santo me faz voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Lembra daqueles 2 homens a caminhos de Emaús? Sabe o que significa Emaús? Significa águas quentes. Quem já foi aqui para um resort de águas quentes? Levanta a mão. Eu nunca fui, pode me levar.